Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarô. Estamos em uma jornada para falar de cartas ligadas a trabalho, negócios e empreendimentos. A de hoje é bem bacana. Então, assim, quais são os degraus que a gente tem que subir e tal para poder chegar lá? Mas voltando a falar um pouquinho de questões simbólicas ou do quanto símbolos são mais complexos do que a gente pensa, mesmo quando a gente se vale dizendo, o tarô, né, o Waite Smith tem muito mais simbologia ou tem muito mais significado do que o de Marselha, na verdade é melhor a gente falar de parentesco. Não é o tarô Rider-Waite Smith, com certeza tem um parentesco forte com o tarô de Marselha, eles têm muitas similitudes, até porque, por isso que eu chamo um de vovô e o outro de papai, né? Tem vários baralhos no meio do caminho que muita gente nem sabe que existam. Solabusca, Mantenha, tem mais um italiano, enfim, tem outros baralhos que não, tipo assim, não ficou tão importante, né? O baralho do Worth, o baralho do Etela, eles tiveram o seu momento de glória lá naquela história de 1800, 1900 e depois desaparecem. Essa que é bem a verdade. E aí a gente fica com o Tarô Papai, que teve todo um impulso incrível para poder estar chegando na nossa, né, mais idade no tempo, justamente pelo esforço da Golden Dawn e dos seus patrocinadores, como o próprio Waite. Aqui no livrinho do Guia para Tarô, para quem é bruxa e Companhia Limitada, continuando um pouquinho com a história de símbolo, né, tem olhos vendados, a recusa em ver o que está à sua frente, crianças, esperança e promessa de futuro, cidades ou aldeias, sociedade ou comunidade, nuvens, revelações e ideias, despertar da consciência. Portas e portões, transições e mudanças, peixes, sabedoria e conhecimento ou criatividade, vinhas, abundância, fertilidade e bênçãos. E aí eu vou pondo um pouquinho assim, sabe? Tá bem sucinto nesse livrinho, bem facinho, não é? Mais fácil do que ficar lendo o compêndio ou o dicionário que eu tenho, que fica, né, para cada símbolo tinha uma verdadeira resenha, um negócio longo. Então tá, hoje a gente vai fazer uma abertura bem bacana, mas você que já está caminhando comigo, lembra de dar aquele joinha e compartilhar esse vídeo com quem também pode se valer dele. Para você que está chegando agora, muito feliz fico eu. Se inscreve no canal para fazer parte dessa comunidade. E se você ainda quiser ficar mais juntinho, né, mais pertinho de uma galera que fala de tarô, troca ideias tarológicas, é taromante, é cartomante, enfim, tem uma turma muito bacana no 365 do WhatsApp. O link está logo aqui embaixo ou no alto do meu canal e vai já que é para não esquecer. E eu te espero do outro lado. Combinado? Então vamos ver a abertura de hoje? Bora lá. Na abertura de hoje, a gente está na abertura 212. Ó, como eu sou uma mocinha feliz. Feliz porque estou realizando, gente. Essa é a felicidade. O projeto, muitas vezes, você começa e depois você desanda, né? Não, estamos na metade para indo para o fim. Ó, que beleza. Agora o ano, inclusive, faz assim, ó, super show. Império pessoal. Você considera aquilo que você tem como seu império pessoal? Você já parou para observar que tudo aquilo que você construiu de seu, aquilo que você chama de meu isso, meu aquilo, é o teu império pessoal? Então, hoje a gente vai fazer uma leitura de tarô focada no seu império pessoal, no seu negócio, no seu projeto ou liderança, com uma visão estratégica e planejamento realista. Então vamos lá, vamos supor que você montou uma loja, montou um canal, você montou um negócio, ou você é líder de uma equipe, ou você tem um projeto em andamento, que nem eu tenho aqui o projeto 365, e é ele que eu vou colocar exatamente na pauta da observação. Essa é uma leitura que vai ajudar você a identificar os alicerces do seu negócio, os desafios atuais e as oportunidades para expandir o seu império pessoal. Vamos explorar as forças que você pode ativar e as ações práticas para um crescimento estratégico. Bora jogar? Então vamos lá para a mesa, porque lá na mesa a gente joga. E aí, só por uma questão de saudosismo,
Saudosismo daqueles que, às vezes, nos comentários do 365, eu resolvi tirar da bolsinha de guardados, porque tem uma turma de tarô que está naquela turma dos guardados. Eu tirei eles do dia a dia, né? Na verdade, boa parte das vezes eu até compro novos. Esse foi um que eu comprei e não gostei do material, que é muito plastificado, não tem esse mesmo jogo, né? Esse aqui é papel, é antigo. Velho, velho, velho. Esse cara tá comigo há bastante tempo, então ele pode estar levemente amareladinho, sujinho nas laterais, olha isso, né? Inclusive a sujidade dele é integral, arcanos maiores e menores, mesmo que pareça que tenha aí um furinho, mas não é. Por quê? Porque, querendo ou não, o tarô mitológico, que é esse cara que está aqui comigo com página de ouros, abrindo esse alicerce de conversa material, ele é um tarô temático que segue a organização do tarô de Marselha, não é numerado nos arcanos maiores, ele tem toda uma proposta de interpretação pelos mitos greco-romanos. Então, a Alice Green e a outra autora, que eu sempre esqueço o nome, né, sentaram juntas e confabularam sobre esse tarô e criaram um tarô que, sem sombra de dúvida, é muito lindo, muito legal, muito gostoso de ler os mitos, de fazer um entendimento. E eu confesso para vocês que é o meu segundo tarô na vida. Então, eu começo com o tarô vovô, e ao invés de ir para o Rider-Waite-Smith, eu vim para esse cara aqui. Sobretudo para entender os arcanos menores. Para mim foi muito mais rico ou fácil, sei lá como dizer isso, mas para mim foi um mergulho quase natural, né? Foi o que chegou para mim também, então acho que esse era o meu caminho e que veio por uma grande amiga na época. E, sem sombra de dúvida, é um tarô que eu adoro. E vou fazer dele o olhar para esse projeto, para essa abertura. Ah, eu acho que eu esqueci de colocar a abertura para vocês, né? Então vamos ver lá. Então, vamos falar do Império Pessoal? Vamos falar desse Império Pessoal. São 6 cartas, então uma jogada daquela enxuta, boa, bacana. Vai dar para colocar arcanos maiores e menores, uma coisa que eu gosto. Muito bem, carta 1, fundação atual. Qual é a base real do meu negócio? O que está sustentando o meu projeto hoje? Carta 2, autoridade e liderança. Como posso exercer a minha autoridade de forma autêntica e inspirar confiança na minha equipe e clientes? Carta 3, desafios estruturais. Quais são os principais obstáculos estruturais ou organizacionais que precisam ser superados? Carta 4, oportunidades estratégicas. Quais oportunidades reais estão disponíveis para expandir o meu negócio? Carta 5, ação prioritária. Qual a ação mais importante que devo tomar agora para consolidar a minha expansão? Carta 6, resultado, visão de futuro. Qual é a visão de sucesso sustentável se eu seguir este caminho? E a própria visão de futuro, né? Bem importante. Confie na sua autoridade natural, mantenha o foco no planejamento realista e seja flexível para aproveitar as oportunidades que surgirem. Fica a dica, né? Então vamos seguir aqui para a jogada, uma escadinha mesmo, para a gente chegar lá em cima, no topo. Combinado? Então, assim, copia no seu diário de bordo, faz as suas anotações e marca a sua jogada, porque assim a gente tem sempre perto algo, um significado, enfim. Vamos lá? Pronto, muito bem. A gente vai aproveitar então que a gente está aqui e nós vamos fazer o quê? Nós vamos abrir 6 cartinhas dos arcanos maiores, vou fazer método europeu, e 2 cartinhas dos arcanos menores para cada lugar. Dá super certo. Então vamos lá. A gente vem aqui e começa na fundação atual. Eu quero essa daqui, né? Vamos fazer escadinha, acho que deve dar daqui. Autoridade e liderança, desafios estruturais, oportunidades estratégicas,
ação prioritária e o resultado. Aqui. Bom, essas são cartas grandes, então qual é o que eu tenho evitado fazer? Né? É que as cartas, por serem, quando elas são normais de tarô, somente as mais antigas, elas eram cartão, assim, era grandão. Então a gente tem que dar uma ajeitada para caber aqui no meu cenário. Pronto. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora a gente vem aqui nos menores e eu vou fazer assim, ó. Para o número 1, eu quero essa e essa. Para o número 2, eu quero essa e aquela. Para o número 3, eu quero essa, aquela outra aqui. Para o número 4, vamos lá, também quero essas duas que estavam coladas. Para o número 5, eu quero essa e mais essa. Para o número 6, eu quero o gran finale. E aí eu acho até que eu quero. Eu olhei para isso aqui, ó. 1, 2. Perfeito? Então, outra coisa que eu acho muito interessante, mas que talvez seja meu jeito, né? Quando eu já sei o teor do lugar e eu vou colocar mais cartas, eu não fico me preocupando com o teor do lugar. Já tem bastante tempo que eu aprendi a acreditar na força do campo, na força do oráculo, na força que tem esse exercício e de que nada sai por acaso, nada sai errado, nada sai por nada, né? E aprendi a confiar no oráculo, confiar no campo, confiar no que se apresenta. E isso libera você de achar que está escolhendo racionalmente alguma carta. Inclusive, me libero dessa possibilidade para que eu possa usufruir do processo oracular, que normalmente é um processo minimamente revelador, meio mágico, né, transformador. Pronto, temos todos os espaços da nossa escada e você que está aí com o seu diário de bordo, sabe que a primeira carta é a fundação. Na fundação saiu a temperança e eu estou pensando no próprio 365, né, e no meu projeto. Então, qual é a base real desse projeto? É a questão de todo dia, é a questão do tempero, de temperar com uma coisa aqui, outra ali, de ir acertando as arestas de acordo com os feedbacks, com os retornos, com as perguntas, com as pessoas. Então, o que está sustentando esse projeto é a temperança. O 2 de copas, que sempre me diz que a gente precisa ter um envolvimento emocional profundo, o gosto, o amar o que está fazendo, né, o quanto tem sido gostoso estar fazendo toda essa trajetória. Posso até ter começado com um tipo de pensamento e sentimento, e hoje eu estou bastante envolvida com ele. E o Pajem de Ouros, que foi o cara que, inclusive, eu mostrei no começo. Essa capacidade que a gente tem de, mesmo estou caminhando, estou fazendo algo novo, estou caminhando por um lugar que eu não caminhei antes, não dessa forma, não desse jeito, e estou muito satisfeita com essa caminha dura, dura caminhada, né? Porque é assim que a gente semeia as coisas. Então, o Pajem de Ouros diz: olha, mesmo que seja do tipo início e principiante, mas você está lançando sementes, e sementes normalmente se propagam pelo campo e trazem abundância no devido tempo. Beleza? Vou deixar aqui, então, a minha querida temperança como a carta de frente, né, para fazer aquele printing final. E nós vamos para autoridade e liderança. Como é que eu posso exercer a minha autoridade de forma autêntica e inspirar confiança na minha equipe ou nos meus clientes? Através do julgamento, sabendo mesmo
como entrar no inconsciente coletivo e mesmo naquilo que é revelado pelo karma e pelo envolvimento das pessoas que vêm vindo juntas, né? E por essa avaliação, feedback, percepção, retorno, é que a gente vai fazendo esse exercício. Um exercício que exige um tanto do 7 de copas, que é muito diferente do 8. Aqui existem todos os passos emocionais de adaptação e de compreensão, porque são as 7 tarefas que a Era dá para Perséfone, Perséfone não, vou esquecer o nome dela agora. Fugiu. Não importa. Para a mocinha dessa história. Então, assim, a mãe do Eros vira para ela e diz: ó, você tem que fazer essas 7 tarefas aqui. Se você fizer, tá tudo certo. Se você não fizer, então, assim, cumprir as tarefas emocionais, se envolver, se comprometer, né, estar em compromisso, estar comprometida, é uma fala também do 7 de copas, de uma visão de um outro baralho. 10 de espadas. E aí eu vou falar dos 10 do jeito que eu entendo. Sim, tá dando trabalho intelectual, tá dando canseira para o meu mental, tive que abrir tudo quanto é livro, site, tudo quanto é informação, aprender a fazer isso e aquilo, sem sombra de dúvida. E aí eu entro num lugar diferente, onde por mais que o herói esteja cansado da jornada, ele está sendo sustentado, né, por aquelas que são as moiras, a questão do destino e daquilo que a gente se propôs a abraçar, e por uma grande deusa que diz que todos aqueles que estão comprometidos ou estão certos do seu propósito merecem ter o apoio dela. Então, eu estou sendo apoiada por forças, né, aquelas forças ocultas maravilhosas, e o meu intelecto tem realmente feito grandes feitos aqui, tem acordado grandes pautas para mim. Muito bem. Terceira, os desafios estruturais. Então, assim, para o meu projeto, quais são os principais obstáculos estruturais ou organizacionais que precisam ser superados? Primeiro deles, talvez um pouco da insegurança ou do medo ou da inconstância, ou talvez até do meu livre-arbítrio na escolha das aberturas. Isso pode ser uma dificuldade, é uma dificuldade para mim do lado de cá e pode ser para ti aí do lado, né, do teu lado, no sentido de não compreensão. Por isso que eu tenho pedido tanto, gente, escreve embaixo, faz um comentário, faz uma sugestão, né, perguntas, tudo isso ajuda a construir um projeto cada vez mais focado naqueles que estão chegando. Isso é bem importante. 10 de paus, ó, já assumiu a encrenca, né? Então você pode até ficar cansada ou até se tornar um pouco exaurida, mas bora, meu bem, quem quer nota 10 tem que seguir o caminho. Não é o que você queria? Você não quer terminar o projeto com 365 aberturas em 2025? Tem que encarar. Sim, os 6 de ouros dizendo que há um esforço material também acoplado a isso, seja por compra de baralho, seja por compra de batom, seja por pequenas coisas, não é, que vão também sendo necessárias para dar sustentação ao projeto. Tá, mas assim, não tem sido muita coisa, então 6 de ouros significa uma etapa onde pelo menos existe alguém dizendo, não, vamos lá que vai dar, né? E eu também me propondo a isso. Quais são os obstáculos? Obstáculos de dinheiro, obstáculos de tamanho de compromisso e responsabilidade, e um obstáculo sobre escolhas. Eu diria que eu tenho tropeçado nas 3 pedrinhas. Sabe? São desafios realmente estruturais. O que eu escolho para essa semana? Será que eu dou conta de mais uma semana ou de tudo junto e misturado? Né? E assim, será que o dinheiro vai dar? Não, blá, blá, blá. Várias questões têm super a ver, e vamos deixar o livre-arbítrio, não é? Não me vencer. Veja que aqui a passagem é a do pomo de ouro, não tem nada a ver com aquilo que a gente vê normalmente nos enamorados. É aquele momento onde as deusas perguntam, né, para o mocinho qual de nós é a mais bela,
e fazem, inclusive, uma oferta para ele, caso ele responda sim para cada uma delas tem uma prenda, um presente, um dom, uma habilidade, uma possibilidade para ofertá-lo, não é? E ele passa apertado com isso, bem apertado, porque ele sabia que se ele escolhesse uma, as outras duas o odiariam. E assim foi. Mesmo assim, essa é a vida. De vez em quando, odiando ou não odiando, a gente tem que escolher, né? Então, às vezes, é aquela coisa assim, ah, não gosto da escolha, ou você que está chegando, ah, que escolha chata, ou que abertura sem graça, tá tudo certo, né? Pelo menos eu estou aqui, como diz uma outra treinadora, né? O importante é que eu estou aqui, estou fazendo as jogadas, me propus e estamos aí. Bom, na quarta posição, as oportunidades estratégicas que podem aparecer ou que estão disponíveis para ampliar esse projeto, o louco está dizendo que assim, quando elas aparecerem, eu vou ver. Sim, são possíveis, né, de estarem abertas, e às vezes a gente tem que ser ousado para atravessar. Então, não tem muita clareza com o louco se já tem essas oportunidades ou se elas vão se dar de acordo com a própria ousadia ou a própria proposta do projeto. O oito de espadas mostra um certo cansaço, né, uma certa exigência. Então, de alguma forma, pode ser uma oportunidade mais intelectual, né, ou mais do nível de espadas, veja, é o 8 e o 7, inclusive dando uma rezinha, né? Não tem grandes oportunidades e as que tem são do tipo palavra, comunicação, algum contexto, nada muito claro, diz o sete de espadas. Então, acho que não tem nenhuma grande oportunidade estratégica até aqui. Ação prioritária, qual é a ação mais importante que eu devo tomar agora para consolidar a minha expansão? Então, assim, né? Bora colocar a boca no trombone, né? Quem não se comunica se trumbica. E aí lá vem o mundo dizendo que, bom, a minha ação mais importante é continuar, né, ampliando a conversa para os vários cantos do mundo, para as várias forças, um pouco aqui em espadas, um pouco lá em paus, um pouco lá em taças, um pouco lá em ouros, não é? E fazendo o caminho, pensando numa totalidade, pensando num ambiente bem mais aberto e de vamos chegar ao final e vamos concluir o projeto. É mais um projeto que fica de presente aqui para o canal, né? Tendo condição de estar trazendo aberturas para os meus seguidores, para os meus alunos, até para mim mesma. Está sendo muito bacana. Né? Então, junto com isso, o sete de ouros dizendo: olha, talvez mais lá na frente, num outro momento, com uma ação prioritária, a gente possa pensar em trocas, né, de dinheiro, de custos, enfim, das coisas terem um outro tamanho, mas está para adiante, não está no agora. E a rainha de paus colocando-se como aquela que mantém a força, mantém a vontade, mantém a posição que já, né, já conquistou para poder chegar mais longe. Então, a gente tem aqui essa ação prioritária de botar para o mundo, que é o que eu tenho feito mesmo, tá aí para o mundo. Resultado, visão de futuro, né, sobre esse projeto, a justiça. Então, assim, esse projeto ainda vai passar por uma regulação, ele talvez passe por um crivo de crítica e de feedbacks um pouco mais pontuais, né? Ele talvez seja importante, e eu tenho observado as regras, as leis, o que posso, o que não posso, o que devo, o que não devo, não é? E, de toda forma, o resultado é uma missão solitária que termina com um belíssimo champanhe no dia 31 de dezembro de 2025, fazendo o famoso Eureka, aleluia, uhul, cheguei, né? Do tipo concluir. Super importante que o mais importante no caminho, nesse caminho bem solitário de mim comigo, é terminar o 365 festejando o seu devido encerramento, se é que ele vai encerrar, será que vai abrir uma outra coisa, enfim,
mas ele pelo menos cumprindo os seus 365 dias de aberturas. Estou feliz, né? Desde que eu leve isso, continue sério, fazendo um trabalho com seriedade, com a justa medida, com a dona Justiça. E esse é o baralho mitológico, tão querido, tão usado, né? O papel já está fininho, ele já tomou banho, ele já abriu, ele já fechou, não dá mais para embaralhar, né? Ele é um carinha todo delicado hoje, mas trouxe ele para vocês para eu também poder ter o privilégio de fazer a abertura do 365 Project para todo mundo. Falou? Então, vamos lá? Vamos exatamente para aquele lugar querido onde a gente se despede. Não, claro que não. A gente não vai se despedir ainda, gente. Só um pouquinho, né? Então, depois que printou a tela, a gente tem uma nova jogada amanhã. Então, não me abandona, não. Fica aí. Amanhã a gente tem uma abertura sobre o meu trabalho. Uma abertura curtinha para falar, por exemplo, se você tem uma MEI, ou você começou a fazer bolo, você começou a fazer muffin, brigadeiro, crochê, sei lá, alguma coisa um pouco mais simples, ou até começou a abrir tarô, jogar tarô, né, para pessoas, então cobrando, começando uma jornada cartomante, e aí é uma abertura bem do tipo, vamos olhar para esses 4 pontos, são 4 cartas. Amanhã a gente fala do meu trabalho. Aí é do trabalho, né? Do que eu estou pondo já mão na massa, do que eu já estou fazendo, como é que é meu trabalho. E amanhã eu vou perguntar exatamente do meu. Combinado? Então a gente se vê aqui amanhã no 365. Por hora mesmo, aquele um beijo, um queijo e um tarotê para todos vocês. Até amanhã, valeu!